Olá, esse é o canal Ateógno, a opinião própria comigo mesmo, Luiz Ferreira dos Santos. Hoje eu vou falar de um pouquinho de Olavo de Carvalho, como sempre. Eu ganhei esse livro da gerente da Caixa Econômica, não sei se ela é terraplanista ou não, mas ela me deu um livro que tem aproximadamente esse dizer: o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Quem escreve isso é o Olavo de Carvalho. Quer dizer, o mínimo que uma pessoa precisa saber para não ser um idiota. Eu folheei algumas coisas, não li, eu folheei e fiquei aqui em uma observação dele, algo que ele fala, em que eu fiquei um pouco chateado porque ele mete os gregos, aí ele fala de tudo. Toda a história, ele é um contador de história que poderia fazer novela. Seria bem melhor. Então o mínimo que você precisa para saber sobre de um idiota. O mínimo que você precisa saber sobre a idiotice, autor, ele. Bom, se ele coloca um livro ofensivo, o mínimo que a pessoa deve saber para ser um idiota, ele já está se pondo no lugar da pessoa, porque ele está na primeira pessoa do verbo. E se ele escreveu, a pessoa vai ler algo de um idiota. E ele escreveu aqui: você conhece pessoalmente a origem idiota? É só ler e perguntar. Talvez já lhe tenha vindo ou ouvido um ou dois pensamentos. Eu mesmo, enquanto escrevo, estou pensando em vários. Ele dizendo que não conhece e não é idiota. Quer dizer, ele olha para ele mesmo e acha que não é idiota. Os idiotas estão por aí. Creio que estamos todos de acordo. Eu não estou. Quem não conhece Platão, Sertileger e Nelson Rodrigues? Um timaço. Vou passar para a próxima pergunta. Quem você na realidade fez para não ser um idiota? E nem ser feito de idiota? Talvez um pouquinho mais difícil. Talvez você precise de um momento de reflexão, de autoanálise. Se quiser, pode desviar os olhos do livro. Olha, aí ele diz: eu mesmo costumo olhar para os pés e pensar mais em alguns segundos em suas atividades anti-idiotice. Não é idiotice, idiotice. E pensou: agora confesso, você já se fez essa pergunta antes? Sim ou não? Inconscientemente formulado em outras maneiras. Ok. Eu aí li alguns livros que ele mexe com tanta gente. Eu fui buscar se ele realmente viveu a era de Platão. Platão nasceu no ano 428 ou 27 antes de Cristo, local Atenas, capital da Grécia Antiga, e morreu em 348 ou 347 a.C. Qual era o interesse de Platão? Retórica, arte, literatura, epistemologia, justiça, virtude, política e educação. Essa era a meta de Platão. Será que Platão era um idiota? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala em outros filósofos, como Sartre-Léger. Pô, se você vê a distância de Sartre-Léger para Platão, é terrível. Sartre-Léger, o nome dele é Anthony Gilbert Sartre-Léger. Nasceu em 16 de novembro de 1864, na França.
e faleceu em 26 de julho de 1948, aos 84 anos. Se você for comparar Platão com o Anthony Sartre, existe uma diferença. Um nasceu numa época antes de Cristo, tem um pensamento diferente, mas um pensamento filosófico e íntegro. Teve vários seguidores, como Aristóteles, Pitágoras, que eu vou falar mais embaixo. E Sartre também teve o seu papel no trabalho dele, na época dele, cada um em sua época. Aí ele vem com João Pedro Rufino, que é o nome do cidadão que ele fala de João Rufino. Ora, João Rufino nasceu em 26 de setembro de 2002. Tem nada a ver em comparação com Platão, com Sartre e com o Rufino. Totalmente áreas diferenciadas. Quer dizer, eu acho que a idade dele, apesar de eu ser idoso também, mas ele é bem mais idoso do que eu, o tempo passou para ele, ele deveria aprender. Ele conta a história de todas as revoluções, de todas as eras, de todas as épocas, neste livro aqui. E ainda acha que a pessoa, para ter um pouco, o mínimo para a pessoa saber, para não ser um idiota. Quer dizer, ele acha que os seres humanos, as pessoas são idiotas, que não tem nenhum conhecimento, só ele tem. É um superego dele, fala mais forte do que a própria palavra. Agora eu tenho uma outra reflexão que eu vou falar sobre, eu não sou fã dele não, viu? Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo, até eu mesmo escrevo, eu mesmo me banando com o que escrevo. Foi o primeiro filho mais velho, que ele teve 7 filhos. O pai dele era Vicenzo Galilei, e a mãe era Giula Amanatã. Galileu ficou conhecido por levar seu nome na astronomia. Ele estudou os astros e defendia a teoria do heliocentrismo. Ele acreditava que o Sol estava no centro do universo. Agora eu vou contar a história que eu tenho sobre Galileu. Galileu, ele não era um pobre, ele era camponês, filho de um médico simples, que eu já li sobre ele, e quis buscar conhecimento. Então ele aliou-se a um duque no 4º ano de medicina, chamada recusada. É chato a pessoa estar falando alguma coisa e aí alguém ligar sem necessidade. Então ele se aliou a alguém, um duque, porque ele não queria ser médico, ele queria ter as ideias dele. E ele se baseou em quem? Em Arquimedes, Heráclito, tudo que esse cidadão fala aqui no livro dele. Então, quer dizer, se Galileu criou uma teoria que é relativa ao Sol, que no futuro vindouro de Galileu seria o deus solástico romano, por que o senhor Olavo de Carvalho desfaz e quer colocar a teoria como verdadeiro? A mesma coisa, eu já fiz um vídeo que ele compara a escrava Anastácia com Sarah Winter. Ele mistura, ele faz um bolo, ele vai colocando várias coisas e depois confeccionando o livro. Ele fala sobre Bush, sobre Obama, sobre o Brasil, sobre Lula. Ele fala sobre tanta coisa que eu não sei mesmo o que é que Olavo de Carvalho quer da vida. Fala sobre o liberalismo e fala sobre o neoliberalismo.
Agora, fala sobre o conceito de religiosos. Olavo de Carvalho é católico, mas ele não fala que o filósofo grego tinha como só a plenitude, onde foi criada a seita ou religião solástica. Sabe como ele morreu? Por essa ideia? Ele foi morto. Então, quer dizer, ele deveria falar de cada personagem e dar a biografia do personagem. E não passar a agredir para a pessoa comprar o produto dele com essa ideia, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Será o mínimo. A pessoa precisa saber. Eu pergunto, e a ciência está onde? Será que agora, em plena Covid, em plena pandemia, alguém mais sábio do que ele não está trabalhando? Calma, seu Olavo. Devagar. Apesar de você ter escrito esse livro em 2002, 2012, 2013, por aí sucessivamente, você poderia meditar. Porque todos esses escritores que eu falei foram exemplo. Principalmente Pitágoras, Heráclito, Aristófanes. É inúmero que tem aqui. Então, eles foram sábios. Ele foi que deu formação ao sistema do universo literário da atualidade. E não é o senhor Olavo de Carvalho que está acima de tudo, não. De jeito nenhum. Você agride a pessoa que vai comprar seu livro. Mas nenhum desses escritores que você cita, eles agridem ninguém. Ele simplesmente mostra a teoria dele como Galileu Galilei, Platão, Sócrates, Pitágoras. Tem? Então, esse vídeo é longo. Eu gostaria que vocês vissem, analisassem, pesquisassem também, como eu pesquisei, para ver se vale a pena comprar o livro do Olavo de Carvalho. O título vai ser Olavo de Carvalho, você está com razão? Eu vou colocar isso. Ou então, Olavo de Carvalho, o seu superego ultrapassa a sua cabeça. É os dois títulos que eu vou botar nesse vídeo de quase 13 minutos. Obrigado a todos. E se vocês puderem, colabore com o canal Tosco do Luiz Ferreira dos Santos, Ateógno, dando seu like, assinando aí no sininho para receber as postagens. Que o YouTube, infelizmente, só valoriza mais aquele que tem mais seguidores. Aliás, tá certo. Tchau, até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre outras coisas ainda.